Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Espero que tenham passado bem aí o final de semana. Hoje é o primeiro dia da semana e aproveito para desejar um bom final de semana, uma boa semana a todos. Nós estamos retomando essa semana todos os cursos, todos os programas, na TVT, na TV 247. Fiz 3 programas extraordinários essa semana. Vou fazer mais, né? Não vou fazer assim diariamente, como, por exemplo, meus amigos Breno e Anita Blian, falam todos os dias, praticamente só fazem isso, né? Eu tenho outras atividades, mas eu vou aumentar o número de programas no meu próprio canal, programas especiais, onde eu falo por 1 hora só sobre um assunto. Vou fundo nele, né? Bem, antes de entrar na aula de judaísmo, que a parte mesmo histórica, teórica, já terminei. Hoje e a próxima aula, então, nós vamos ter 4 de judaísmo, como tivemos 4 de budismo. Eu vou falar hoje alguns conceitos importantes do judaísmo. Não são todos, porque são uma infinidade, e pode ser que alguns conceitos que eu selecionei, que são em torno de 30, não sejam fundamentais e pode ser que tenha algum fundamental que eu não tenha selecionado. Mas, já peço desculpas, é um esforço de um autodidata, digamos assim, um curso de teologia, e eu também não sou um hiper especialista em judaísmo, na verdade não sou hiper especialista em nenhuma religião, mas estudei todas e para preparar para vocês, para cada hora de aula, que eu aqui apresento e tenho um roteiro de 10 páginas, eu gasto 4 estudando, pesquisando. Então, eu acho que esses 30 verbetes, essas 30 palavras, têm aqui coisas muito importantes do judaísmo. Talvez uma ou outra fique de fora. Antes de começar propriamente, eu quero aqui mostrar para vocês que um sonho antigo meu foi realizado, né? Vocês sabem que eu escrevi uma coleção de 5 volumes, né? Que é essa coleção para principiantes, né? Marx, Engels, Lenin, Stalin, né? E aí, semana passada, saiu mal. E o meu sonho era fazer um box. E já dei um título: Os 5 Grandes Revolucionários, vida e obra de Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. Já está no meu site, vou ver se consigo colocar aqui, já está no meu site disponível para aquisição, R$300, 6 parcelas de 50, sem juro. Quem paga o juro sou eu, né? Para incentivar o pessoal a comprar. O livro de Mao vendendo a R$50, as outras livrarias, outras editoras venderiam por 80, porque ele tem 350 páginas. Mas eu não aceito vender livro que as pessoas não possam adquirir, né? E no site tem a opção de comprar o combo junto com a caneca. Eu já tenho aí as embalagens, tudo bonitinho. Aí é um pouquinho mais caro, 350, também em 6 vezes sem juro. Eu estou com muita esperança que isso aí tenha uma boa comercialização para eu poder publicar. Tem mais 2 livros aí já na fase final. Até o final do ano devo publicá-lo. Bom, esse é o livro que é um dos 9 que eu indiquei, que é um dos livros básicos, né? Então, o livro básico são 3, mas esse aqui é o que eu mais uso. E me baseio nele estudei bastante, tudo anotado. O que eu quero comentar hoje na introdução? Budismo ganha neste livro aqui
18 páginas. É uma religião de 1 bilhão de pessoas. Judaísmo, que é uma religião de 20 milhões de pessoas, se é que chega a isso, ganha 30 páginas. Então você veja que diferença fenomenal. Por que essa diferença, né? Bom, os editores do livro devem dizer, olha, porque ela influenciou o cristianismo e o islamismo, que são 4 bilhões, então tem sua razão de ser. Pode ser, mas eu vejo uma razão mais geopolítica. A força que o judaísmo hoje virou quase um sinal de igual a sionismo. Difícil você achar um praticante do judaísmo, não necessariamente judeu, que não seja sionista. Não é? Muito difícil. Então, eu acho que é por causa desta força. Nós hoje estamos sem o apoio, a Luísa está com outro compromisso. Eu selecionei, hoje nós vamos falar de 16 conceitos. E para a semana que vem vão ficar também 16. Eu selecionei uma imagem para cada conceito. Então, eu passo tudo na semana que vem, tá bom? E eu vou começar com o conceito de Haredins, né? São judeus ultra-ortodoxos que usam as trancinhas. O grupo que segue as leis judaicas da forma mais estrita e absoluta possível, que é o Halaká. Quantas leis são? 613, já vimos isso. Eles também são profundamente tradicionalistas. Discordam de valores e práticas da atualidade que eles consideram modernas demais. Os livros referem-se a eles como ultra-ortodoxos, mas eles não aceitam esta denominação. Fecham-se em grupos entre eles, pequenas comunidades, que acabam vivendo, então, uma segregação, né? Mas aí é uma autossegregação, não é uma imposto por nenhuma outra. Discriminam as mulheres, no sentido de elas não têm os mesmos direitos que os homens. E não servem o exército, que em Israel é obrigatório desde 1948. Eles recusam a servir, né? Segundo conceito, Neviim. São um conjunto de livros que compõem uma parte do Tanakh. Tanakh, nós já vimos, é a Bíblia judaica, que tem 3 pedaços, que tem o Torá, também conhecido como o Pentateuco, 5 livros que, na tradição, eles dizem que foi Moisés que escreveu, mas não foi. Depois vem esse Naviim, e depois vem um terceiro bloco que nós vamos falar. Então, o Tanakh é a Bíblia judaica. Muitas vezes, até eu mesmo falo, né? Torá, a Bíblia judaica. Não, Torá é um pedaço da Bíblia judaica. Também, se você falar isso, ninguém vai perceber o erro, né? Mas a Bíblia judaica é muito mais, né? Os livros que estão na Bíblia judaica não são exatamente os mesmos que estão
no chamado Velho Testamento da Bíblia cristã. Tem diferenças, né? Eu vou ver se consigo colocar uma tabela, o que está em um e não está em outro. Esse Neviim, na verdade, são os livros proféticos, os livros dos profetas. E eles mesmo dividem em os maiores profetas e os profetas maiores e profetas menores. Eu imagino que essa terminologia quer dizer que alguns são mais importantes do que os outros, talvez pelo conteúdo da sua revelação. Todos estes livros são livros sagrados. Quando eles falam está na Escritura, a Escritura é tudo que está no Tanakh e no Velho Testamento cristão. E essas duas partes, os profetas também mais antigos, é o Rishonim. E os últimos, mais recentes, profetas menores, é o Aharonim. Quais são os profetas maiores? São 6 livros. Josué, Juízes, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2. Esses são os profetas maiores. E os profetas menores são 15. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, o da baleia, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quero dizer para vocês, não se achou nenhuma prova histórico-documental ou arqueológica que registra a existência de quaisquer um destes profetas. Terceiro conceito, Ketuvim, significa em hebraico a transliteração, a tradução literal é escritos. Este conjunto de escritos é o que compõe a última terça parte do Tanakh, que é a Bíblia judaica. Então, nós temos o Torá, o Neviim e o Ketuvim. São 11 livros que estão ali, também todos eles livros considerados sagrados, escritos sob inspiração de Deus, na qual eles acreditam de forma absoluta, não há a menor dúvida, seja um praticante da religião judaica liberal, moderno, seja um ortodoxo, eles não duvidam de uma linha do que ali está escrito. Né? Quais são esses 11 livros? Salmos, Provérbios, Jó, aquele da paciência, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que o grande crítico literário dos Estados Unidos, o Harold Bloom, gosta muito, e eu também, né? Chega a ser um conto erótico, né? Ruth, que não tem TH, Lamentações, Eclesiastes, Esther,
Então, as mulheres ganham 2 livros. Daniel, Esdras, que foi unificado com Neemias e Crônicas. Então, nós temos o Tanar, 11 livros do Ketuvim, 16, deixa eu conferir aqui, não, 21 dos profetas do Neviim e 5 da Torá. Então, isso aqui dá 21, 26, 27, 37 livros. Pode ser que tenha aqui e ali me enganado, mas esse é o Tanar, a Bíblia judaica. Mishnah. Mishnah. No hebraico, a tradução literal quer dizer repetição. Consiste em uma das principais obras do judaísmo rabínico. Daqui a pouco eu vou falar de uma corrente judaica que não segue o judaísmo rabínico, né? Que depende de um rabino para funcionar. O rabino é equivalente ao padre, ao sheikh no islamismo, ao pai e à mãe de santo, né? No candomblé, etc. Ele deriva da chamada Torá oral. Torá oral existiu durante ninguém sabe quantos séculos, porque ela só foi passada para o papel, né? Eu fico pensando, esse volume de texto, de informações que tem naqueles livros, como é que eles eram transmitidos oralmente? E ninguém anotava. Então eles eram memorizados? Nunca saberemos, né? O que sabemos é que chegou esse livro, que é considerado um livro sagrado e cuja redação foi inspirada por Deus dentro do conceito deles. Bom, esse Mishnah, em particular, teve um redator. Então, aí é um livro específico, não está no Velho Testamento. É um livro paralelo à Bíblia. Não é considerado um livro sagrado, mas é considerado um livro de estudo. Eu, por exemplo, não li esses livros paralelos, porque tem alguns teólogos que só estudam isso a vida inteira. Esse não é meu objetivo. Tem outros interesses de estudos e pesquisa, né? Ele é creditado a um rabino muito famoso que viveu ali pelo ano 200 da era atual. Pedi um cafezinho aqui. O nome dele é Judá Hanazi. Judá Hanazi. Então, no ano 200 da Era Comum. O que ele faz nesse livro? Ele sintetiza o debate que ocorreu entre o ano 70 da Era atual, que é considerado o ano da diáspora judaica, até o ano 200, quando ele escreveu, ele consolidou, não é? Um compêndio. Então, é a síntese desse debate de 130 anos. Eu imagino que os debates iam acontecendo nas sinagogas, com os rabinos, e isso ia sendo tomando nota. Aí já é tudo documentado, não é? Aí estamos falando de história real, concreta. Ele pega todo esse material, não sei aí o método, estou aqui divagando. Ele deve ter acesso a esse material de debate de 130 anos, que são 5 gerações, então não é só a geração dele, não. Mas ele também deve ter participado de muitos debates. E aí faz um compêndio,
seria assim um livro. Eu tenho, dos meus 22 livros, eu tenho 2 que eu organizei. O que significa? Meu nome sai na capa, mas entre parênteses aparece org. Eu escrevo o capítulo de abertura, mas publico outros. Então eu fico pensando, ele é o organizador. O nome dos outros não aparece, aparece só o dele, porque ele interpreta, ele não publica na íntegra o que outros pensadores rabínicos falaram. Ele apenas pega trechos, citação, digamos, é uma obra acadêmica, né? Sem citação bibliográfica, porque não havia esse rigor nessa época, né? Ele não elabora novas leis, mas simplesmente ele organiza o livro, não é? Que poderiam ser assim uma espécie de tratados e a partir de preceitos orais, né? Olha aqui o cafezinho. Obrigado, amor. Esta obra, eu vou procurar tê-la aqui na minha a divisão aqui da biblioteca de religiões, tem muitos livros, né? De muitas religiões. Confesso que a maioria é do islamismo. Porque eu estudo ali o Oriente Médio, né? Eu tenho que conhecer melhor o meu Alcorão é assim, ó. É todo marcado, né? As passagens mais importantes. Eu também não sou teólogo islâmico, né? Ele é dividido em 6 ordens, como se fossem tratados, né? Ele trata de temas individuais e não bíblicos. Há um livro no Islã chamado Hadith, que não é um livro sagrado, é um livro paralelo, igual Talmud, igual esse aqui, Mishnah e outros. O Hadith, que significa em árabe tradições. Então, alguém escreveu e anotou as tradições a observar o comportamento do profeta Muhammad, né? Muhammad começa a ter as revelações em 622, século VII. Por 10 anos ele recebe as suratas e seus versículos. Então, nesses 10 anos, ele reproduzia, pregava, sofreu resistência no começo, mas depois ganhou todo o Oriente Médio. E então, esse livro, não sei quem foi escrito, Hadith, mas eram pessoas que observavam como o profeta se comportava. Tradições. Então, esse aqui não tem uma relação direta com assuntos bíblicos. Trata de assuntos diversos. São 6. 6 tipos de assuntos, capítulos, tratados. Zeraim, que significa sementes. Ele deve teorizar que sementes usar e como plantar. Segundo, Moed, é festival. Quais os festivais os judeus devem observar durante o ano? Nashim. Nashim significa mulheres. Então, são orientações, recomendações, normas, não são leis, né? Nezikim, danos. Então,
parece que é um livro que tem aspectos de direito penal, né? Se causou dano, alguma consequência deve estar previsto aqui. O quinto é o Kodashim, coisas sagradas. E o último é o Taharot, que são as purezas. Então, vou também atrás deste livro. Aí, o quinto conceito, definições, não são só conceitos, né? Alguns são livros, não é conceito, é definição, né? Guemará. O que é o Guemará? Essa é uma palavra do aramaico. Eu não sei quantos dos 37 livros, mas eu sempre soube que pelo menos 2 foram inteirinho escritos em aramaico. Era a língua que Jesus falava. Jesus, ao que tudo indica, era bilíngue, né? Falava o aramaico e falava o hebraico, né? Então, não sei como aprendeu, aonde aprendeu. A Bíblia, entre os 12 anos e os 30, ninguém sabe o que aconteceu. Para não dizer que é dos 12, na verdade, dos 10 aos 30. Mas com 12 há uma pequena passagem que ele some por uns dias e os pais vão procurar, ele é achado lá no templo, que era o templo de Salomão. Era o segundo templo, que seria destruído no ano 70. Né? O primeiro templo não tem registro de que ele tenha existido. Mas ele faz uma declaração: estou aqui na casa do meu pai. Né? Então há várias passagens, ninguém sabe se elas são verdadeiras ou não, que procura-se reforçar o conceito teológico de filho de Deus. Né? Bom, daqui a 2 semanas nós vamos começar o cristianismo. Né? Mas que é Guemará? Literalmente quer dizer estudar ou aprender. Mas não é um estudo e um aprendizado de forma tradicional, como nós conhecemos nos bancos escolares. Mas você aprende pela tradição. Não é? Ele foi publicado, a publicação dele decorre da interpretação daquele livro anterior, que é o Mishnah, que foi publicado no ano 200. Essas interpretações são feitas por rabinos, aonde? Na Babilônia, onde eles foram exilados, mas também por alguns que ficaram lá na Palestina, que chama-se Israel, que, na verdade, o conceito de Israel aqui é uma das 12 tribos que, assim mesmo, elas não ocuparam a Palestina histórica, né? Então, Israel não é toda a Palestina. Estas interpretações do Mishnah e dos rabinos que lá ficaram conhecidas, então, como Guemará. A soma destes livros do Guemará, mais o Mishnah, tudo isso junto, chama-se Talmud. Talmud. O sexto conceito, ou definição, é o de Ani Ma'amin. Ani Ma'amin. Quando termina em N é min.
quando termina em N é mim, né? Eu aprendi isso, diferenciar. A gente come a última letra quando estudei árabe na USP. Salam, a gente fala, que é paz em árabe, né? Não está errada essa pronúncia, é salam. Então, tem que falar claramente o N. Se fosse N no final, salam. Então, é outra pronúncia. Uma língua muito difícil. Muito. Estudei 4 anos e apanho muito, muito. Não tenho influência, né? Teria que dedicar muito. Mas eu tenho planos aí de passar uns 2 anos na Síria lá, para aperfeiçoar, né? São 28 letras, escritas de 4 formas, então são 112. E 9 tipos de acentuação, né? Então, no nosso aqui eu não sei quantos são, mas acentuação acho que são 4 ou 5. E letras são 23, né? Bom, o que significa Ani Maamin? É uma palavra que significa Ani eu. Em árabe, Ana é eu. Aqui é Ani. Muitas palavras parecidas. Ani Maamin, eu creio. É um texto. Não vou ler inteiro porque ele não é curto, mas também não é longo. É uma versão simplificada do que nós vimos na aula passada, que são aqueles chamados 13 pilares da fé, elaborado pelo filósofo cordobês espanhol Maimônides. Também já vimos sobre ele. Quem fez o meu curso Filósofos Orientais de 20 aulas, eu falei de filosofia chinesa, árabe, persa, judaica e indiana. 20 filósofos. Judeus eu falei de apenas 2, Maimônides e Baruch Spinoza. Maimônides, então, é uma pessoa que viveu entre séculos. Nasceu no século XII, morreu no XIII, 1135 a 1204. Não é consenso entre os judeus esses 13 pilares, mas é o mais aceito. Não é? Então, esse Maamin é, então, uma versão simplificada. Aqui no catolicismo, cristianismo, tem creio em Deus acima de todas as coisas, como filho, Jesus, não sei o quê. Não tem lá toda uma... Esse aqui, né? No judaísmo é Ani Maamin. Entre os muçulmanos La ilaha Muhammad Rasulullah, né? Só há um Deus e um só Deus, e Maomé, Muhammad é o seu último profeta, né? Bismillah Rahman Rahim, La ilaha Muhammad Rasulullah, né? Geralmente, este Ani Maamin é recitado após o término das orações matinais e a última parte do que ele é recitado de cabeça, porque é fácil de decorar, porque é um texto pequeno, ele termina, creio sempre na vinda do Messias, né? Messias. Eles estão esperando até hoje. Sétimo conceito. Igdal, também pronunciei errado. Igdal, não. Igdal, com L. Igdal Elohim Chai. O que é isso? A tradução literal pode ser assim: ser exaltado, né? Você exalta. É uma música, é um
hino judaico que é cantado geralmente pelas manhãs, não é? E quando termina o culto à noite, também ele volta a ser entoado, não é? Exaltar Yahvé, Elohim, Adonai, não sei exatamente o nome do Deus judaico, mas esse é outro assunto. Ele também é baseado nos princípios fixados por Maimônides. Há um provável autor deste hino, escrito no século XIV. Qual o primeiro ano do século XIV? Já ensinei a regrinha. Infelizmente, a pergunta do professor aqui não tem resposta. Se tivesse numa sala de aula, alguém já... Pá. O século XIV começa em 1301. E o último ano do século XIV é o ano de 1400. Então, o ano de 1400 não é do século seguinte. Então, o ano terminado em zero é, né, a década de 90, começa em 91, acaba em 2000. Quanta gente comemorou, né, o século XXI na noite de 99 para 2000, né? Então, teve duas comemorações no mundo, né? O século XXI começou dia 1º de janeiro de 2021. Ele provavelmente foi escrito por Daniel não é Ben e Judá Dayan. Ele foi um poeta famoso judeu do século XIV que teria vivido em Roma. Quando a gente não tem certeza, nós usamos o verbo no futuro do pretérito. Oitavo conceito é o Midrash. Este é um termo que deriva diretamente das escrituras do Velho Testamento, que é o Tanakh, que é a Bíblia judaica, composta por 3 partes. Esse Midrash está localizado em 2 crônicas. 2 crônicas. É uma exegese. O que é exegese? Exegese é uma interpretação profunda. Os exegetas são aqueles que estudam e interpretam, fazem isso a vida inteira. Eu não sou um exegeta bíblico, né? Posso ser um exegeta marxista. Não, tem lá um trecho de Marx, alguém pergunta o que é que ele quis dizer aí. Então, eu faço uma interpretação aprofundada. Então, eu posso exegeta do pensamento marxista, sim, religioso nenhum, né? A origem do termo também pode ser buscada nesse grande e praticamente único filósofo judaico, ou judeu, Maimônides. Ele menciona que o Midrash é derivado do Halaká, e, em seguida, vamos ver aqui o significado de Halaká, é o 9º conceito de hoje. Halaká trata-se de uma palavra hebraica que significa uma conceituação e orientação de práticas pessoais que envolvem hábitos, costumes, modo de agir e práticas de todos os tipos, social, pessoal, nacional, até relações exteriores do judaísmo. Então, o Halaká é muito importante. Aí talvez seja comparado com outro livro dos muçulmanos,
não é um livro sagrado, é um livro. Não é que não é um livro sagrado, é um livro importante, mas não é um livro divino, digamos, escrito. O que é a Suna? A Suna são aquilo que Maomé. Suna e Hadith, né, são dois livros. Aquilo que Maomé falou e as pessoas anotaram, mas é uma fala que não tem nada a ver com a inspiração de Deus, né? E então aqui tem o Halaká. Ele se relaciona-se com um sistema legal do judaísmo e decorre das atividades realizadas por Moisés no Monte Sinai. Deixa eu só conferir aqui, porque às vezes eu confundo Hadith com Suna, né? Então, eu inverti mesmo. Hadith, lá em Portugal, eles usam Hadice ou Hadiz. Nós usamos Hadith com TH no final. Então, são as falas do profeta. Portanto, as tradições são a Suna. Então, este livro, o Halaká, é comparado ao livro Suna dos muçulmanos. Aqui estão envolvidas tradições, não falas, tradições. Então, eu preciso fazer uma chave mnemônica aqui para nunca mais esquecer isso, né? Eu fiz curso não só de leitura dinâmica, como de memorização, né? Bom, mas Moisés não existiu e como é que a gente pode atribuir a isto? Um fenômeno? Não, não é um fenômeno, porque não aconteceu. A esse momento relatado, é um momento de glória, né? Deus falou diretamente a um profeta, Moisés, Moshe. Ninguém viu, não tinha ninguém presente, etc., né? E ele não viu Deus também. Não me consta que nenhum profeta tenha visto Deus diretamente. Pode ser que esteja enganado. Deus falou a Moisés no Monte Sinai através de uma planta. É chamada sarça. Eu não conheço essa planta. Mas não era uma sarça qualquer. Era uma sarça que estava pegando fogo. Por isso que ela é chamada de sarça ardente, né? Então, esse Halaká é destas tradições, decorre a partir daí. O 10º conceito é o de Shema Israel, não é Israel, né? Shema Israel são palavras que sintetizam os pilares da fé judaica. São também frases, espécies de pequenas orações. Aqui eu fiz um paralelo com o budismo, e nós vimos no budismo, quem está acompanhando o curso, o que são mantras. Mantras é aquilo que você fica repetindo. Aliás, a gente usa, parece um mantra, ele fala isso o tempo todo, né? E o mantra budista tem um mantra que tem 2 letras, OM, Om, eles ficam falando assim, né? Tem canal no YouTube, às vezes eu fico ouvindo, né? São relaxantes. Que você só ouve isso o tempo todo, né? Esse Shema pode ser rezado durante o dia e a noite. A frase vem do original de um trecho do Deuteronômio, que é um dos 5 livros do Pentateuco, conhecido como Torá, que diz exatamente assim. Vou falar em português porque não sei como é falado em hebraico. Abre aspas.
Ouve, Israel, Adonai, nosso Deus. Então, pedindo para ser ouvido. Pede para quem? Para Israel e para Adonai. É confuso. Eu, que não sou da religião, às vezes apanho um pouco para entender. 11º conceito, nefesh. Se for interpretar o pé da letra, significa simplesmente alma. E não há diferença entre as religiões abraâmicas do conceito de alma. Alma é eterna. Ela se desprende do corpo material ao morrer. E imagina-se uma outra vida, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Os judeus, tal qual a maioria das outras religiões, especialmente as abraâmicas, acreditam que a morte não encerra a existência do ser. A sua alma é imortal e sobrevive à morte do corpo. Eles consideram como temporário a passagem na Terra. Vocês sabem que eu perdi minha mãezinha, 91 anos, morreu no dia 9 à noite, foi sepultada no dia 10, segunda-feira. Fiquei uma semana guardando o luto, né, refletindo, né, sobre a vida. Mas foi um velório bem concorrido. Para quem não era conhecida, né? Claro, muitas pessoas foram porque era minha mãe, né? Eu fiquei muito emocionado. Mas acho que 10 em cada 10 que me confortavam diziam exatamente o que esse espírito aqui. Não chore, não sinta, ela está em um lugar melhor do que nós neste momento. Bom, então eu agradecia muito, né, mas eu tenho dificuldade em crer nisso, né? Enfim. Mas estes que seguem as religiões Abraão, porque a perda de um ser amado não é brincadeira. Né? Nós, animais, né? Nós estamos no topo da cadeia evolutiva, né? Somos animais racionais. Não parece muito, mas somos únicos entre os animais que sabemos que vamos morrer. Os outros não sabem. Outro dia eu vi eu gosto de muitas coisas. Vida animal. Aí eu vi a filmagem de um leão velhinho. Aí ele vai, já não aguenta mais, ele senta, deita. Encerrou o ciclo dele. Mas ele não tem nenhuma preocupação. Ele não sabe que está morrendo. Nós sabemos. E como o ser... obrigado. E como o ser amado, ninguém quer perder o ser amado, por isso que surgem com a maior naturalidade, e eu compreendo isso profundamente, esta necessidade de crer que você não se acaba todas as coisas aqui e vai ter outro momento, né? Bom, 12º conceito, vamos ver se faltam 10 minutos. Olam Rabá, com H, Rabá. Literalmente a tradução é mundo vindouro, então aí está ligado com o conceito de Nefesh, né? Eles consideram que o mundo que vivemos, apenas uma passagem, ele é falho e amaldiçoado, não vale nada. Para o cristianismo, esta vida serve apenas como provação. A vida que conta mesmo é a vida depois.
Eu discordo, desculpe, mas para mim a vida mais importante é essa. Como se alguém dissesse assim: "Olha, não fica preocupado se você é pobre e aquele cara é muito rico. Depois você será recompensado", né. Então, eu a gente tem que refletir nesses conceitos, né. Então, como o mundo é falho e amaldiçoado, ele terá que ser substituído por um outro que ainda virá, que é muito melhor, uma espécie de paraíso, mas não é o céu, né. Eh, digamos uma espécie de jardim do Éden, né. Mesmo os não-judeus que vivam, isso é opinião do judaísmo, os não-judeus que vivam em harmonia com as 7 leis de Noé, então Noé também fez leis, não foi só Moisés. Este não-judeu, eu sou um não-judeu, que viva em consonância com as 7 leis de Noé, ele é chamado de gentio justo. Gentio ou goim é todo mundo que não é judeu. Para estes não-judeus, também lhe está assegurado um lugar neste mundo vindouro. Então, eu, pelo conceito de judaísmo, terei o lugar garantido, se ele existir. No cristianismo, não. Arderei na chama eterna do inferno, porque não creio na divindade, né, deles, né? Então, aqui no caso, os judeus são mais. Me pouparam aí uma. Mas quais são as leis de Noé? Aí você veja se você também se encaixa nessa, né? Eu li aqui, estou achando que eu estou. Não cometer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer imoralidades sexuais, não maltratar os animais e estabelecer sistemas de leis e honestidade com justiça. Então, 13º, caraítas ou caraísmo. É mais uma das muitas correntes internas existentes no judaísmo. Prega uma crença absoluta em Deus, o Deus revelado a Moisés nos Sinais, bem como crê de forma absoluta em todos os profetas do Tanakh. Também esperam a vinda do Messias Salvador, creem na ressurreição de todos os mortos, e o significado de caraítas é seguidores das Escrituras. No entanto, rejeitam o judaísmo rabínico. Então, é um tipo diferente de judeu, né? Não seguem os conceitos judaicos e não adotam suas vestimentas e indumentárias, digamos assim. Aquele cacho chama poit, né? Não, desculpa, peiote, aquele cacho. Tefelim, por exemplo, é aquela tira de couro com 2 caixinhas, uma aqui e uma aqui, né? Então eles não têm nada disso. Eles observam as leis da Torá e, claro, guardam o sábado, o Shabat, não trabalham no sábado. Cumprem as leis dietéticas, tem uma série de normas, e também o chamado abate. Entre os muçulmanos, o nome do abate específico chama halal. Esses são os caraítas. Na aula que vem, nós vamos ver outras correntes internas, especialmente saduceus, fariseus, essênios e samaritanos.
e vamos encerrar o curso, este capítulo do curso Judaísmo. Tikkun Olam. Tikkun Olam. Olam. É adotado no judaísmo ortodoxo. Literalmente quer dizer, em hebraicos, reparação do mundo. É uma preparação também para outra vida, a eternidade. É também usado para explicar a visão judaica de justiça social. Vou parar aqui, faltou 2 conceitos. Eu tenho que agradecer algumas pessoas que entraram de membros, fizeram alguma contribuição. Não vou conseguir pôr na tela todas as mensagens que me chegaram. Então, aqui, o doutor Asaf, né, que provavelmente é nosso Patrício, agradeço ter entrado como membro. A querida Ana Terra, ela é compositora, né? Achou muito bonito o box e revolucionário. Ele tem 1.700, 2,5 kg, 1.750 páginas de conteúdo, 750 imagens legendadas. Obrigado, Ana. O Ismael deu uma contribuição. Nosso amigo Luiz Lima entrou de membro e o sempre presente amigão Ronaldo Gavlinski fez a sua doação. Pessoal, boa semana a todos. Lembrando que 10h30 de segunda a sexta, por meia hora, eu comento os principais fatos geopolíticos no mundo. Eu termino esta aula agora às 20 horas e começo a trabalhar para a TVT. Agora eu seleciono as manchetes que eu comentarei amanhã cedo. Quero dizer que eu sou voluntário, não ganho em nenhum canal para fazer comentários, tá bom? É isso, pessoal. Estamos aqui vendo se conseguimos colocar. Não, isso aí vou deixar para semana que vem. Então, boa semana a todos. Beijo para vocês. Obrigado por tudo. Desculpe aí qualquer coisa.